Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Rei Patrick, tenho 19 anos. Atualmente atuo como juiz de design, mas também, assim como vários outros juízes, eu também já fui um competidor. Eu competi na FLL entre os anos de 2014 até 2019, então foram algumas temporadas. Aí comecei na World Class, depois a Trash Track, Animal Wells, Aerodynamics e por fim a Into Orbit, que foi a minha última temporada. Então foram alguns torneios, treinos regionais, nacionais, internacionais. E de mais proveitoso que eu tirei da robótica até hoje, além de várias histórias e amizades, foi um bom direcionamento para aquilo que eu escolhi para o meu futuro. Atualmente eu curso a faculdade de Engenharia Mecânica, pois foi uma área que eu me identifiquei muito durante todo esse tempo que eu fiquei na robótica, área de construção, e é algo que eu escolhi seguir para a minha própria vida. Então vamos lá. Hoje eu venho aqui tentar passar uma visão para vocês sobre o que é o design do robô. Claro, uma forma bem descontraída, um papo de amigo mesmo. E vamos lá. O design do robô, ele não diz respeito somente ao produto final, à forma final do robô. Durante a apresentação a gente olha os robôs e sempre vem à mente qual a história que esse robô teve, como que foi a caminhada até essa finalização. E é exatamente sobre essa caminhada que nós de design estamos interessados. Saber como que foi o processo da escolha da estratégia, como que a equipe criou a programação e as construções também. Nós também sabemos que nada na robótica é muito complicado ao seguir um curso direto, né? Durante a temporada sempre existem algumas modificações, melhorias e algumas alterações. E é muito importante que tudo isso tenha sido muito bem documentado. Porque nós de design nós temos a ciência que é complicado, né? Às vezes uma apresentação de design são só alguns minutos, mas a caminhada de todo o processo de criação ocorreu durante meses. E aí, como que a gente vai poder falar tantas coisas em tão pouco tempo? E para nós é muito importante que todo esse processo tenha sido documentado, justamente para que nós possamos ter ideia de como que foi essa caminhada, né? Seja a partir de fotos. Esse foi o início do nosso robô, a gente começou assim, e depois, mais pra frente, nós percebemos que de tal forma seria melhor, e já uma foto de como ficou, e depois algum formulário que comprove, olha, o nosso robô ele tinha uma performance X, e a partir daquela melhoria que nós documentamos ali atrás, ele alcançou performance Y. Então, assim, todo esse processo de documentação, de rascunhos, imagens, formulários, vídeos, tudo que é interessante é importante para que nós possamos ter ideia de como foi a caminhada do robô e basicamente é em torno dessas documentações que giram nossa apresentação de design. Beleza, então, agora que a gente entendeu como que o juiz compreende o processo de avaliação de design, aí o lance da caminhada, da documentação, de que tudo deve ser exposto de forma clara, de que todos os membros devem ser ativos em todo o processo de criação e melhoria do robô, a gente vai entender um pouquinho também sobre como é o lado do competidor e como ele deve se portar ao longo da temporada. E para isso vamos fazer a seguinte hipótese. Vamos supor que nós estamos no primeiro dia da temporada. O que nós devemos fazer primeiro? Bem, para isso vamos pensar numa analogia. Como comparar a robótica com o futebol? No futebol, claro, nós pensamos em uma jogada para fazer o gol. E não pensar em fazer o gol para chegar em uma jogada. Isso não existe no futebol. E na robótica é a mesma coisa. Para que nós tenhamos um resultado final esperado, nós precisamos pensar em uma estratégia. E é ela que guia todo o processo de design, todo o robô, do início ao final. Tudo deve ser feito de acordo com ela. E aí existem várias formas de se fazer uma estratégia, várias estratégias, e não existe uma que seja mais certa ou menos certa do que a outra. Simplesmente existem várias e várias estratégias. Mas aí a pergunta fica e aí? Como que eu chego numa estratégia? Como que eu crio uma estratégia? Bem, é muito simples. Assim como eu disse, não existe uma estratégia que é melhor ou pior do que a outra. Existem várias e várias estratégias, vários tipos de estratégias, e mais do que o número de estratégias, são os números de formas que é possível se criar uma estratégia.
Citando rapidamente uma das formas aqui, a matriz de ganho-esforço. Vamos supor que eu quero fazer um lançamento para fazer 2 missões. E para isso eu vou gastar 1 minuto. Já para uma outra saída eu vou fazer 3 missões e fazer em 30 segundos. Então são esses ponderamentos que devem ser feitos. Poxa, será que compensa eu fazer 2 missões com esse tempo? Será que não é mais vantajoso eu escolher algum outro tipo de lançamento, outras missões? Ou configurar, mesmo em vez de fazer uma depois a outra, fazer a outra depois dessa primeira. Então, assim, são esses ponderamentos, essas configurações que devem ser analisadas pelo time durante todo o processo de criação da estratégia, pois é muito, muito importante ter uma estratégia coerente daquilo que é a realidade do time. Se o time se propõe a fazer um maior número de pontos, ele deve ter ciência que às vezes é complicado pelo tempo. Ou se o time ele opta em fazer uma estratégia mais tranquila, fazer menos tempo, ele tem que lidar mais com a precisão. Se minha pontuação não é tão alta, eu preciso ter certeza que o meu robô vai fazer isso. Ou se vai fazer muitos pontos, tenho certeza que o meu robô vai dar tempo de fazer isso. E por aí vai. Existem vários e vários tipos de estratégia, formas de se criar uma estratégia. Inclusive, fica o convite, existem inúmeras ferramentas que a equipe pode pesquisar e apresentar durante a avaliação, que é algo muito importante. Como eu falei, tudo gira em torno da estratégia. A forma que o robô é construído, os equipamentos, a área que o robô vai ocupar, enfim. O processo de criação da estratégia é o primeiro passo e o passo mais importante de toda a caminhada no design do robô. Então, já que a gente já falou um pouquinho da estratégia, seria legal também que a gente tivesse uma resenha aqui sobre a programação. Claro que é muito estranho pensar em explicar programação sem estar com o software aberto. Mas tem uma coisa que é muito importante, que todo competidor deve saber sobre programação. A programação, ela não gira só em torno de conhecimentos, de saber programar, ou melhor, o que é o saber ou não saber programar. Será que é só saber o que cada bloco faz? Porque isso parece muito fácil. Bem, na programação existe algo muito importante e que é muito individual, que é a lógica. E nisso vamos pegar um exemplo da nossa realidade, do nosso cotidiano. Vamos supor a forma como nós caminhamos. Bem, primeiro nós movimentamos uma perna, depois a outra. E nisso existem vários submovimentos que nossa perna faz, dos nossos ligamentos, articulações, mas de forma geral, tudo isso é coordenado de forma muito ligada. Né? A gente não mexe uma perna enquanto a outra está mexendo, ou vai as duas para frente ao mesmo tempo, porque não daria certo. E é exatamente isso, o fato de saber fazer essas ligações, que é o que nós chamamos como lógica, que é algo muito, muito particular, e que cada um tem a sua. E é muito importante essa lógica justamente pois é ela que torna coerente as ações que o robô deve realizar com as que de fato ele vai realizar. É como no exemplo da caminhada, não adianta nós queremos movimentar as duas pernas para frente ao mesmo tempo. Não vai dar certo e com o robô é exatamente a mesma coisa. Isso sem contar vários outros fundamentos muito importantes que nós podemos falar sobre a programação e até de forma mais técnica, né? Durante a elaboração do código, a equipe ela tem várias preocupações. E algo muito importante é ter sempre em mente que, às vezes, o mais simples ele é o melhor. O juiz, claro, tem uma programação bem enriquecida ali, com vários detalhes, é muito importante, mas o resultado final também é muito importante. Às vezes se tem uma forma de fazer algo mais simplificado, que poupa trabalho, que poupa tempo, também é algo que é muito bem visto por nós juízes de design. Né? A forma como a equipe trata o código, será que é um código simples? Será que ele está bem comentado? Será que todo mundo da equipe compreende ali o que está acontecendo? Então, são fatores muito importantes que devem ser documentados e devem ser apresentados, tanto na forma como a equipe lida, como a forma que a equipe assimila as ações que o robô deve tomar na vida real,
e passando para o meio virtual a partir da programação. E é isso que nós esperamos em uma avaliação falando um pouquinho sobre a programação. E em relação à construção do robô e de seus equipamentos, é da mesma forma que a programação. Né? Se na programação nós tínhamos o que chamamos de lógica de programação, na construção existe algo muito parecido que é a inspiração. Né? Preciso construir um mecanismo que realize tal missão. Para tal missão, acho que tal mecanismo sim seria o ideal. Conheço uma máquina que faz um movimento parecido. Conheço tal ferramenta que faz isso, isso, aquilo, que pode ser aplicado. Conheço ali alguma coisa que funciona mais ou menos da forma como a gente precisa, então eu vou pesquisar, vou correr atrás, vou tentar trazer isso para dentro da robótica. E até com coisas de dentro da robótica mesmo. Poxa, vi em tal torneio, tal equipe realizando algo assim que é o que eu precisaria, e a partir daquilo você já assimila a sua realidade. Então, fizemos uma videoconferência e a equipe nos mostrou isso, que é algo que nos é de valor, nos traz um valor agregado e que talvez seja interessante a gente aplicar na nossa construção. Então, assim, esse fato de trazer as coisas de dentro da robótica para a robótica, ou então assimilar conhecimento, é algo muito importante. Quando nós chegamos na robótica especificamente, não falando só sobre design, nós somos como alguns livros em branco. Nós não temos conhecimento, ninguém nasce sabendo o que fazer, como trabalhar. Mas ao longo da temporada, ao longo do tempo, nós vamos aprendendo. E no design, é importante que a gente tenha uma caixa de ferramenta bem vasta para saber lidar com vários e vários problemas. Desde algum mecanismo para realizar uma missão, algum problema que ocorra durante o torneio, pois imprevistos acontecem, isso é bem claro. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso muito em mente, que é importante a gente ter uma boa caixa de ferramentas, como engenheiros, como mecânicos e por aí vai. As inspirações, eu falo isso porque eu vou me formar para ser engenheiro mecânico, então, assim, esse lance da caixa de ferramentas ela é muito importante para mim e acredito para os competidores também. Claro, e assim como eu falei, tanto para a criação da estratégia quanto para a programação, é muito importante que todo o processo ele seja documentado de forma clara. Poxa, mas qual a melhor forma de se documentar um processo? Existem muitas formas. Eu pensei em tal mecanismo ali e tive uma ideia e acabei fazendo um rascunho. Esse rascunho simples, às vezes um desenho ali, todo rabiscado, é uma documentação? É uma documentação e muito importante. Poxa, eu construí aqui, tirei algumas fotos, é a documentação? É uma documentação. Poxa, mas chegou ali na frente, eu percebi que eu poderia fazer de uma forma diferente, que às vezes me desse mais valor, me desse mais tempo e por aí vai. E agora? O que fazer? Será que o que eu faço? Bem, tira a foto também, faz o desenho. É igual eu falei, toda a caminhada ela é muito importante. No curso do design, nada segue de forma muito direta. Não existe uma linha de como o robô ele é planejado e como ele chega no final. Não é uma linha reta. A gente sabe que ao longo da temporada vão havendo ali ramificações e essa linha vai ficando cada vez mais curva e ramificada, pois é assim que as coisas são naturalmente. Né? É muito importante e é até legal que seja assim, porque isso prova que a equipe ela está disposta a aprimorar aquilo que ela já tem, de sair um pouquinho da zona de conforto e correr atrás sempre de melhorias. Às vezes, nem sempre de pontuação. Eu já não tenho mais para onde aumentar a minha pontuação. Poxa, mas eu posso deixar isso aqui mais preciso. Ou então, para ficar mais tranquilo, eu posso reduzir tempo em tal saída. Então, são todos esses processos de melhorias que são muito importantes no design de robô. E são muito importantes serem documentados de forma clara e explicados durante a apresentação. Como eu disse, é muito curta a apresentação para tanto tempo de trabalho, são meses de trabalho. Então é necessário que tudo possa ficar sempre muito claro e que possa ser muito bem explicado durante os minutos da apresentação de design. Bem, já que a gente falou sobre a estratégia, o seu processo de elaboração, ali com as ferramentas e tal, a programação, com a sua lógica, que ela deve ser aplicada, mesmo que de forma particular,
e de que todos devem ter ciência e participar da programação, processo de criação e as inspirações que nós podemos trazer do mundo real, vamos dizer assim, para a robótica. Acho que é muito importante também eu passar para vocês algumas dicas de como se portar ao longo da temporada ou às vezes até em uma avaliação de design e quem sabe até em outras avaliações. Então vamos lá, vamos para a primeira dica. Bem, tem alguns comentários que rolam em sala de avaliação que não é nada segredo, mas que é algo muito intuitivo e muito lógico. É muito normal a gente escutar do juiz o seguinte: eu vi, eu marco. Eu não vi, fica complicado, né? Nós, ao longo dos minutos de apresentação, nós temos a ciência do que a equipe nos fala, mas nós não temos acesso ali ao histórico de todos os meses trabalhados. Então, toda avaliação é dada a partir daquilo que nos é dito na apresentação. Então, assim, o tal time falou que fez isso durante a apresentação, usamos a matriz de esforço para a criação da nossa estratégia. E aí o juiz ele fica naquela ansiedade para saber, cadê? Será que eles vão mostrar aqui? Será que eles têm documentado? E no final das contas a equipe não mostra. Poxa, fica complicado, né? E é assim, né? O juiz ele não pode dar uma pontuação por algo que ele não viu, que ele não tem certeza. Poxa, mas a equipe falou. Tá, a equipe falou, mas no final das contas eles não mostraram. Então fica complicado do juiz avaliar de forma positiva isso. E para um competidor também é muito complicado. Imagina só, às vezes por um pequeno detalhe, você acaba deixando escapar algo muito importante de meses de trabalho. Já a nossa segunda dica, que é algo muito importante também, e já deveria ser de regra, é muito importante que todo mundo participe ativamente das atividades do robô. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que todo mundo precise fazer da mesma coisa. Nós vamos fazer um equipamento para realizar tal tarefa. Então vamos colocar todo mundo para trabalhar nessa tarefa. Será que essa é a melhor estratégia? Será que isso é o ideal? Nós temos uma estratégia que precisa de 5 equipamentos e nós temos 10 membros. Então vamos dividir aqui 2 a 2 e cada um toma conta. Então assim, existem inúmeras formas de se fazer um trabalho e que todo mundo esteja por dentro. Talvez tal pessoa não participou na construção de tal equipamento. Mas eu posso fazer um balanço com ela, explicar, fazer uma capacitação, deixar esse membro apto de tudo que ocorreu durante a criação, de por que escolhemos tal mecanismo, qual foi a nossa inspiração para criar esse mecanismo e como que ele causa impacto de forma positiva na nossa estratégia e que torna a nossa estratégia coerente. Então, assim, a forma como se trabalhar os membros é muito variada, mas uma coisa é fato: todos os membros precisam estar cientes do trabalho, todos os membros precisam estar ativos nesse trabalho. E a nossa terceira dica, que é algo que eu já falei muito ao longo desse vídeo, que são as documentações. Isso no plural, porque deve haver várias e várias, porque no final das contas é isso que o juiz espera em uma apresentação, é ter contato com aquilo que foi o trabalho da equipe ao longo de meses. Às vezes a equipe fala, realizamos um teste para saber qual a melhor roda a se utilizar no robô, que apresenta ali um gráfico com índice de variação, com cálculos, com desenhos, que comprovam como que foi feito o trabalho. Então isso é muito importante. O juiz ele precisa ter contato com o trabalho de fato. Nós não temos acesso a um histórico de meses de como que foi o trabalho. Então é importante que nos poucos minutos da apresentação, o trabalho ele seja apresentado a partir dos documentos que a equipe elaborou ao longo da temporada. Isso é algo muito importante e que faz muita diferença nas avaliações. E por fim, que é algo muito importante que todo mundo tenha ciência, que pode ser considerada a nossa quarta dica, que é a busca por conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Assim como eu falei na construção, nós trazemos sempre inspirações do mundo real, também existem inspirações de coisas que nós podemos fazer na robótica, né? A gente tem, para quem é mais antigo na robótica, talvez conheça
o antigo EV3 Lessons, hoje o Spike Lessons, que é um site que tem atividades que ensinam programação, ensinam alguns conceitos de construção. Existem livros de mecanismos de Lego, né, de robótica, o livro de Zogawa, por exemplo. Então, assim, existem várias e várias formas da gente encher a nossa caixinha de ferramentas e estarmos preparados para qualquer desafio. Isso tanto para alguma missão que requer algum conhecimento do desafio mesmo, quanto alguma situação que ocorre durante um round. Poxa, tal situação ocorreu e eu precisei lidar na hora com essa dificuldade. Então é muito importante nós estarmos preparados. Então existem várias e várias formas. Existem, assim como eu falei, esses sites do Spike Lessons. Existem vídeos no YouTube que ensinam um pouco sobre programação. Poxa, mas aqui a programação é da forma antiga do EV3? Não importa. É muito importante. A lógica, ela sempre permanece, independente do tipo de programação. Se é Scratch, se é LabVIEW, a forma de se conceber o conhecimento, ela é sempre a mesma. E é muito importante que as pessoas tenham conhecimento disso. Eu, quando aprendi a programar, eu peguei a parte final ali do NXT, o início do EV3, e, sendo sincero, por mais que sejam formas diferentes, a forma de se raciocinar uma programação, ela é a mesma. A forma como eu posso pensar uma programação para o antigo NXT é a mesma forma como eu posso pensar para um Spike. Lógico que eu tenho novas ferramentas, porque tudo se modernizou com o tempo, mas a lógica ela é muito importante. E é muito importante que a gente busque conhecimento para criar novas lógicas e novas inspirações e assim encher nossas caixinhas de ferramenta. E é isso, minha rapaziada. Muito obrigado pela nossa conversa de hoje. Espero ter ajudado vocês. Estou à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Espero, ter acrescentado pelo menos um pouquinho assim na trajetória de você na robótica. E aproveita, hoje eu tenho 19 anos, já não posso ser mais competidor, atuo como juiz e tenho muita, muita saudade de competir na FNL. Então eu desejo a todos uma boa trajetória, bons torneios, boas amizades e aproveitem sempre ao máximo e de forma intensa tudo que a FLL nos proporciona.